Nos últimos 10 anos, nos consolidamos como um dos principais eventos do Brasil na área de gestão e negócios. Somos a combinação perfeita do acadêmico e profissional em um só evento. Já recebemos mais de 30 executivos de grandes marcas do Brasil e de outros países. Recebemos trabalhos de pesquisadores de diversas regiões do país e também do exterior. Antecipamos temáticas relevantes para a academia e o mercado profissional. Teoria e prática se encontram no EGEM. Esse é o nosso diferencial. Venha fazer parte dessa incrível experiência. Acesse www.egem.org.br. Bem-vindo, bem-vinda ao Power Mind, o podcast que vai potencializar a sua mente. Edição comemorativa de 10 anos do Encontro de Gestão e Negócios realizado na Universidade Federal de Uberlândia. Hoje com o professor Guerreiro, o nosso precursor no Power Mind, também no Encontro de Gestão e Negócios, a professora Renata Daher e o nosso convidado Rafael Loureiro. Guerreiro, faça as nossas considerações. Primeiramente, quero agradecer por estar conosco nessa parceria, nós aqui falando diretamente dos estúdios da Midiática Comunicação, agência de marketing que nos atende, uma grande parceira tanto do EGEM quanto do Power Mind. Agradecer aí a presença do Rafael Loureiro, que foi um dos palestrantes dessa edição comemorativa de 10 anos. Satisfação enorme recebê-lo aqui em Uberlândia. Foi um sucesso a apresentação dele, ele pôde ministrar um compacto do curso dele de tráfego digital, fez um mini curso para nós, e a minha colega Renata Daher, nossa coordenadora do departamento de marketing da UFO, mas sobretudo primeira coordenadora geral do EGEM lá em 2014, 2016, 2018 e professora de marketing digital. Nós estamos fazendo essa série de comemoração de 10 anos, porque como você mesmo disse, nesse período foram mais de 30 executivos, empresários, empreendedores de relevância no cenário nacional que estiveram aqui conosco, até internacional, e nós queremos revisitar esses temas aí e conversar novamente com essas pessoas, para o público também saber o que é o propósito do EGEM e do Power Mind. Então, nada melhor do que começar com o nosso Rafael Loureiro, meu xará aqui. E, Renata, acho que eu pedi para você começar aqui nosso bate-papo. Então, agradecer ao Petri, né, e aos dois Rafael, alegria de podermos estar aqui juntos no dia de hoje, né. E vamos começar falando do que acho que todo mundo quer saber, né? Ao Rafael Loureiro, então, eu vou dirigir a primeira pergunta. É uma necessidade, né, hoje para as empresas, a sua interação com a inteligência artificial, Rafael. É uma realidade da qual ninguém mais tem condições de falar que vai, né, se privar disso. Como é que fica esse trabalho na perspectiva do marketing digital e principalmente do tráfego digital? Como é que está a utilização dessas ferramentas atualmente? Bom, primeiro agradecer o convite, né, a oportunidade de estar aqui no EGEM, no Power Mind também, o Rafael Guerreiro, né, pelo convite, a participação e confiança no nosso trabalho, né, e foi uma satisfação enorme estar aqui nesses dias de evento. Bom, em relação à inteligência artificial, é um assunto que está borbulhando na internet, né? Não há como você sair fora disso, né? A gente sempre fala, a inteligência artificial nasceu lá em 1960, né? Antes da internet, né? Muita gente não sabe disso, mas ela veio evoluindo, né? E hoje, né, ela está para ir para domínio público, vamos dizer assim. Ela chegou para domínio público, como a internet chegou nos anos 2000, mas já existia também desde a década de 70, hoje a inteligência artificial chega para domínio público, né? E como, né, hoje a gente tem aí uma interação de toda a sociedade, é óbvio que isso vai ser, né, incorporado nas empresas, em todos os setores e principalmente na publicidade, né? E a gente tem aí as ferramentas, né, a gente tem aí como principal, né, as ferramentas principais, que é o Meta Ads, né, que é o Facebook, Instagram, WhatsApp, que é o grupo Meta,
e o grupo Google, né, que é o Google e o YouTube. Então você tem essas implementações, elas estão acontecendo muito rápido, né? Então a parte de automação, de geração de criativos, de imagens cinematográficas, né? Então você tem, isso veio assim, há mais ou menos um ano, isso veio sendo lançado, né? E hoje o negócio está tão rápido e tão, assim, a qualidade está tão extraordinária que as atualizações saíam de mês em mês, né? Agora está saindo de dia após dia, né? Então eu faço parte de vários grupos de empresários, pessoal da área do marketing. É assim, você vê uma atualização, quando você não dá nem tempo de aprender aquilo, já está em outras, né? Aquilo ali já ficou obsoleto, né? Então você tem tanto na parte de automação, de criativos, de geração de imagens principalmente, né? Imagens cinematográficas, montagens, você vê muita coisa, inclusive da televisão, está sendo montada com a inteligência artificial. Então hoje não tem como você hoje não ter uma inteligência artificial no seu processo de negócio, processo de marketing. É como se você vivesse na década de 2000 sem internet. Ou seja, você está fora do mercado. Não tem, você tem que estar dentro do mercado, você tem que se interagir de inteligência artificial. E eu falo isso para todos os meus alunos. E converso com empresário também o dia inteiro, né? Independente da área que você atue, você tem que pular de cabeça, pular de kamikaze nesse assunto de inteligência artificial. Porque inteligência artificial não é uma modinha, né? A internet foi uma modinha? Não foi uma modinha. A gente fala que é uma onda tecnológica, né? Uma geração tecnológica. O que é uma onda tecnológica? Uma onda tecnológica é uma coisa que muda a sua forma de viver, entendeu? O celular, não, o lançamento do iPhone 15 não é onda tecnológica. O lançamento do carro elétrico não é uma onda tecnológica, é uma coisa que muda a sua vida. Então, nos últimos 30 anos, o que foi uma onda tecnológica? Foi a internet. Né? Quem tem mais de 30 a mais aí vai lembrar disso. O mundo sem internet, o mundo pós-internet. É outro completamente, uma vida completamente diferente. E hoje a gente está depois da internet, a gente está na próxima onda tecnológica que vai mudar a vida de todo mundo, que é a inteligência artificial. Né? Então, assim, a gente acha, né, todo mundo tem o ChatGPT instalado no celular, todo mundo conversa e tal, mas o ChatGPT hoje é uma das mais de 20 mil tecnologias em desenvolvimento de inteligência artificial. Em todas as áreas, educação, ciência, política, medicina, farmácia, tudo tem uma inteligência artificial em desenvolvimento. Então isso é inviável você hoje ter um negócio, ter uma empresa, tentar fazer marketing sem inteligência artificial. É inviável, não tem como, né? Assim, você tem que se interagir. E infelizmente a gente tem hoje, estatisticamente falando, você tem hoje a inteligência artificial chegou, né? A gente tem uma estatística aí do Google, né, de empresas na internet, que ela chegou para 93% da população mundial, mas só 45% sabe do que se trata. Sim. Né? Então o pessoal ainda está num processo de adaptação com a inteligência artificial. Então hoje você tem uma empresa, você tem um negócio, você ensina marketing, não tem como não falar, não tem como não ensinar a inteligência artificial. E é uma coisa muito dinâmica, entendeu, professor? É uma coisa muito dinâmica, né? Uma coisa que você ensina hoje na sala de aula, amanhã já não está valendo mais, já é outra coisa. Entendeu? Então, além de você usar, praticar e estudar, você tem que estar ligado 24 horas nas atualizações, porque é muito rápido. É muito rápido. Ô, Rafael, você tem mais de 10 anos de atuação na sua escola, na sua empresa, com a Plano Mestre, com diversas turmas, e tem uma curiosidade aí, que você trabalha ensinando as pessoas como operar no digital, mas você trabalha no presencial. Sim. Né? Que esse é o seu diferencial. Sim. Né? Sei. E você forma pessoas que hoje já trabalham nessa área, ou virão a trabalhar nessa área, mas para desenvolver campanhas e criativos para essas campanhas. Só um minutinho. Desculpe-me. Então, o que você tem visto de mudança nesse quesito da inteligência artificial na forma de trabalho, tanto dos seus mentorados, alunos, quanto no que chega para o público? Exemplo, influenciadores digitais. Teve o boom de influenciador digital.
Estou falando de influenciador digital que realmente influencia, tem número de seguidores, tem empresas por trás que querem ter parcerias, etc. Ou seja, que tenham relevância. Você tem visto uma mudança já nesse sentido em relação à inteligência artificial, de algo de, olha, da agora para frente não vai ter a necessidade de ser aquela pessoa de carne e osso ali, física, o tempo todo falando? O que você tem percebido já nesse curto período, que é uma coisa de 1 ano para cá, que explodiu? Até mesmo. Né? E a gente vê um exemplo clássico aí, que é o sucesso da Marisa Maior. Marisa Maior. Né? Que eu custei acreditar no primeiro momento, mandei para a Renata virou para mim e falou assim, mas esse programa é verdade? E no primeiro momento eu falei, não, é verdade, porque eu achei muito divertido, né? E como é que você está interpretando essas questões? Essa questão de geração de conteúdo, vamos dizer assim, na internet, né, ela mudou completamente nos últimos, vamos colocar aí, os últimos 5 meses, mais ou menos, né? A partir do momento que entraram as plataformas de inteligência artificial para geração de conteúdo, imagem e vídeo, né, elas foram evoluindo muito rápido, principalmente a parte do Google, né? A gente vê o Meta, no meu ponto de vista, o Meta ainda está muito atrasado em relação ao Google. O Google saiu na frente disparado. E a cada hora você entra no Google, você entra nos grupos especialistas, é um lançamento atrás do outro com atualizações cinematográficas. A Marisa Maior foi uma das primeiras, vamos dizer assim, né? A criação do Azev, que eu sou mentorado dele, então eu sou um cara extraordinário, que ele saiu na frente, saiu na ponta, né? Um menino de 20 e tantos anos, né? Ficou milionário. E aí ele teve a ideia de criar a Marisa Maior. A partir da Marisa Maior, vieram vários outros influencers digitais que não existem no mercado. Não existem, são pessoas que não existem. E uma das grandes dificuldades foi o quê? Porque a inteligência artificial ela não faz clone. Então ela gera 8 segundos de imagem. Eu vou lá, vou fazer um avatar, né? Vou criar um influenciador digital. Eu tenho 8 segundos dele. E como é que a gente resolveu o processo depois de continuidade, né? Aí era um problema muito grave, né? Como é que a gente mantém a mesma pessoa, exatamente com a mesma roupa, com a mesma cara, né, a sobrancelha igual? Era uma dificuldade muito grande. E aí a inteligência artificial, a gente foi melhorando. As plataformas, ela ainda não faz clone, né? E tem uma coisa que a gente chama de engenharia de prompt, né? Você tem que aprender o prompt e fazer o prompt reverso. Aí a pessoa não sabe fazer isso, uma das grandes sacadas de quem faz muito bem, a gente ensina isso no curso, é fazer a engenharia de prompt e usar o prompt reverso, né, para que você mantenha o mesmo cenário, a mesma pessoa. Se você olhar nitidamente numa câmera de alta definição, você vai ver que são pessoas não são completamente diferentes, são diferentes. Né? Eu vou te colocar ali, você tem a sobrancelha um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, o olho tá assim, a pele está um pouquinho descolorada, não está igual, porque ela ainda não faz clone. Mas se você consegue trabalhar essa parte de engenharia de prompt reverso, você consegue manter uma semelhança muito grande. Foi o que o cara da Marisa Maior fez, né? E aí, a partir da Marisa Maior e outros que vieram na mesma época, hoje você entra na internet, os influencers digitais não são mais pessoas, são avatar criado por inteligência artificial. Então hoje você tem um negócio, vou te dar um exemplo, eu estou conversando com mesmo influencers que já são conhecidos? Sim, você pode fazer frame, você tem hoje, por exemplo, você tem várias plataformas que você se grava, por exemplo, existem várias, né? Você se grava tipo um vídeo de 5 minutos. Você grava um vídeo de 5 minutos e te dá toda uma instrução lá para você gravar o vídeo. Você não pode mexer muito os braços, não pode mexer muito a cabeça, você tem que fazer uns exercícios assim de sobrancelha, de olho e tal, para a inteligência captar aquilo. A partir daquele vídeo de 5 minutos, você pode fazer mais 500 vídeos só seu. Você troca a camisa, troca a blusa, troca o ambiente, troca o cenário, troca tudo. Você fala em russo, fala em italiano, fala em espanhol, fala em indiano, fala em coreano, fala em chinês. A inteligência artificial muda o seu idioma com a sua voz, a partir de um vídeo de 5 minutos que você faz. Isso é uma das primeiras IAs que saíram recentemente. Aí agora imagina, você pega o Google Nana Banana, você pega o VO3, você pega o Flow, eles estão acelerando esse processo. E na hora que você vê um vídeo, tem muita gente, né? Quem trabalha com isso, você consegue ver umas diferenças. Mas o usuário final, vamos dizer assim, a grande maioria das pessoas que estão na internet vendo um vídeo,
cara olha um, olha o outro e fala assim, é o que você falou, pra mim aquilo era verdade. A pessoa não consegue identificar o que é realismo, o que é mentira, o que é verdade. É muito real, né? E aí, nessa parte da gente perceber, muita gente ainda não sabe fazer, mas é o que eu falo para os meus alunos hoje, por exemplo, você tem uma loja de roupa, né? Você cria um avatar. Antigamente você tinha que pegar a roupa, gravar, contratar um modelo, levar o modelo para praça, para praia, entendeu? Quanto custava isso para uma empresa, para uma loja, para um comerciante? Era muito caro, muita gente não conseguia fazer. Hoje você cria um avatar, uma mulher linda, né, com os olhos claros, e coloca ela dentro da tua loja. E você, a partir do frame, você consegue colocar o produto nela. Ela pega esse produto, pega essa garrafa aqui e ela segura. Você quer que ela esteja no aeroporto, na loja, no restaurante? Aí eu tiro uma foto da tua loja, eu posso fazer isso lá da minha cidade. Você está lá no Nordeste, eu estou lá no Sul. Você manda para mim uma foto da sua loja, aí eu crio o avatar, você manda a foto da roupa. Eu coloco a roupa que você mandou no avatar e põe o produto na mão dela. E é muito real, gente. É muito real. Se você vê essas plataformas, é muito real. Mas está ficando cada dia mais perfeito, né? Elas estão aperfeiçoando muito rápido, né? Sempre muito rápido. Eu quero voltar na questão do prompt reverso. Mas só para fechar essa coisa da realidade aí. Hoje, o que tornou a inteligência artificial mais popularizada foi quando o ChatGPT chegou. Sim. E o pessoal usa muito o ChatGPT, até várias pessoas dizem que as pessoas não estão sabendo utilizar, vários experts, né? As pessoas estão subutilizando o ChatGPT, muito para texto, coisas do dia a dia, etc. Mas o segredo, se não me falha a memória, se eu não estiver equivocado, do sucesso da Marisa Maio no primeiro momento, ele chama atenção pela característica dela ser muito como é que é? Idiosincrática. Idiosincrática, me fugiu. Palavra difícil, Não, mas é porque ele é fino, ela é debochada. Debochada. Não, é muito diferente, é muito engraçado, é muito divertido você ver, né? Ele trouxe um avatar totalmente diferente do padrão de modelo de beleza, etc. Sim. É isso. Mas o segredo dele está no texto. Sim. A pegada dele é ele ter o texto. E o texto é muita coisa dele, não é? Porque a preocupação que a gente tem hoje e aí? Todo mundo está com medo. Mas... vou perder meu emprego. Vou perder meu emprego, exatamente. Então... Aí é aquela coisa, né, pro Petri, que dentro de uma agência de comunicação, a partir do momento que a pessoa, né, o empresário, ele sabe fazer isso, ele prescinde da agência de comunicação, então é aquele questionamento. Só que a gente tem que lembrar uma coisa, eu quero ouvir também o Rafael falar um pouco sobre isso. Até uma coisa que eu achei maravilhoso você falar no curso, porque a gente reforça para os alunos da gente, mas quando vem alguém de fora valida, né, Rafael? Que é o seguinte, né? Não uma propaganda maravilhosa, tá? Então qualquer esforço de comunicação muito incrivelmente bem feito, ele melhora a aparência, a percepção sobre um produto ruim. Mas ele não conserta um produto ruim. Não. É impossível você consertar um produto ruim com comunicação. Então, a primeira coisa é que você efetivamente tem alguma coisa que resolva o problema de um consumidor. E aí, quando o Rafael falou do texto, né, eu lembrei dessas questões todas, é justamente nesse sentido. Não adianta nada você ir para o ChatGPT se você não tiver, e aí eu preciso da agência de comunicação, se eu não tiver esse conhecimento, e a maioria esmagadora das pessoas não tem, eu preciso ter um entendimento de como que eu devo comunicar a minha empresa. Eu preciso ter ali uma identidade visual já pensada. O chat ajuda? Ajuda. Mas o chat, como qualquer plataforma de inteligência artificial, é ferramenta de especialista. Senão os cursos do Rafael não estavam cheios. Ele vai capacitar as pessoas a utilizar.
isso, vai tornar essas pessoas especialistas para que elas possam usar a ferramenta, mas é ferramenta de especialista. Então a sua equipe, a equipe do Petri, ela consegue organizar e criar uma identidade visual bacana, criar uma coisa que, né, também os nossos alunos têm um pouco de dificuldade de entender em algum sentido, linha editorial, a coisa do conteúdo. Então, e é entender o que você falou, e eu falei, nossa, gente, você lavou minha alma no mini curso quando você falou, gente, eu preciso saber com quem que eu tô conversando, quem que é meu público, não posso falar qualquer coisa para essa pessoa. Então, quando eu crio a linha editorial, né, assim, ou quando eu já sei, eu tenho que falar isso para a ferramenta. Meu público é fulano, ciclano. Você dá o perfil da persona ali, a partir daquilo ele vai te dar uma resposta adequada e criar, né, o discurso, ele vai criar o diálogo, né? O papel dos agentes de IA. Hoje você tem, voltando à pergunta aqui, vou pegar o gancho do professor Rafael, você tem toda a tecnologia a seu favor, né? Você Sim. tem aí os aplicativos, você tem aí uma parafernália que não para de ser atualizada o tempo todo, mas elas não têm uma coisa. Por exemplo, o cara criou a Marisa Maiô, tá? Mas qual foi criar uma senhora de maiô preto que vai falar bobagem na internet? Tá, mas qual foi a grande sacada dele? A abordagem dela. E a abordagem dela, aí o ChatGPT não faz, é o que a gente chama de criar o roteiro. Aí a gente precisa da agência de publicidade. Exatamente. Porque assim, eu vou escrever, vou criar um avatar, vai ficar bonito, não sei o que, tá. Mas o que ela vai falar? Qual é o público que eu vou atingir? Como é que eu vou atingir, dentro do tráfego digital, a gente tem uma coisa que chama-se CTR. O CTR é a taxa de... é mais ou menos assim, tá? Para o leigo que não conhece. É quantas vezes o meu anúncio vai ser clicado versus quantas vezes ele passa na frente da pessoa. Então, para eu aumentar minha taxa, ela tem que estar 3%, senão eu perco dinheiro na internet. Qualquer negócio assim. Ela tem que estar acima de 3% do CTR. Né? Chegando a 7, 8, é o ideal. Como é que eu aumento a minha taxa de CTR? Com um avatar? Não adianta eu criar um avatar lindo, bonito, maravilhoso, mas ele não fala nada, ele não comunica, o roteiro dele é fraco, ele não atinge um público-alvo, aí entra a empresa de publicidade. Ele, com certeza, eu garanto que ele teve uma empresa de publicidade por trás dele, para criar a Marisa Maiô. Entendeu? Não há dúvida, eu acredito que não há dúvida disso, que ele teve um suporte ali de publicitários para poder criar toda aquela estrutura. Né? É tudo virtual, é tudo digital, mas ele teve uma sacada muito grande, e para ele não criou uma imagem de 8 segundos, ele criou um programa de auditório inteiro. Exatamente. Entendeu? Então, isso. Com certeza, aquilo ali teve uma publicidade por trás daquilo ali, foi preparado, porque aquilo gerou milhões de reais no bolso deles. Então, com certeza ele teve a linha editorial, o roteiro publicitário, Perfeito. Com quem eu estou falando, esse personagem vai abordar quem, qual é a linguagem que a gente vai ter, o que a gente vai vender, Então, aí entra o problema. Se você pega aí as pessoas dentro da sala de aula, beleza, vou ensinar a plataforma, vou ensinar ferramentas, você tem essa. Aí o prompt faz assim, o prompt faz assado. E a questão do prompt reverso é quando você manda o prompt para o ChatGPT, por exemplo, e pergunta a ele se está bom, o que ele faria de melhoria. E o problema é que o ChatGPT, não sei se todo mundo já percebeu isso, ele é muito tendencioso. Né? Você já viu aquela brincadeira que você fala assim, vou pintar meu quarto de amarelo. Já viu isso na internet? Aí fala, aí ele responde, eu acho que pintar o quarto de amarelo é muito bonito, não sei o que lá. Aí você fala assim, não, eu acho que eu agora vou pintar de azul. Aí ele concorda. Não, mas o azul é lindo, é bonito. Talvez você fala assim, melhor. Eu acho que... Ele é vendedor de tinta, né? Aí você a cor que você quer comprar, ele te vende. Aí você vira assim, é um meme famoso na internet, vira assim e fala assim, não, na verdade eu acho que eu vou demolir a minha casa. Aí ele fala assim, eu acho que demolir a sua casa pode ser uma boa ideia. Você quer que eu crie uma carta para avisar os vizinhos que não sei o que? Ele é muito tendencioso. Então você vira e fala assim, eu vou criar um avatar, eu quero que esse avatar fale isso. Ele vai ser tendencioso. Eu acho que é muito bom o avatar falar isso. Mas e aí? Aí eu preciso do publicitário para pensar, não, mas isso está errado, isso não vai comunicar direito. Porque o ChatGPT ainda é tendencioso para você. Você fala assim, eu quero que meu avatar fale bobagem, fale palavrão, fale isso aqui. Ele vai criar um texto. Mas eu sei que o publicitário vai falar assim, não, isso está errado, isso não comunica direito, isso é muito falho no marketing. Então ele faz o que você pede. Agora, o que você pede está certo? Aí é que entra a publicidade. Perfeito. Aí que entra a parte do roteiro, de planejamento, de comunicação, né? Essa parte de comunicação ainda não existe isso. Para fechar essa
essa parte que nós estamos falando aí, porque senão acaba virando uma conversa sobre o programa da Marisa Maior, né? Mas... Vão ter que mandar isso pra Zé, pra esse vídeo pra ele. Manda mesmo. Vou mandar um vídeo pra Zé. E outra coisa, já que você tem esse contato com ele, ele já comentou alguma vez se ele usou o tráfego pago para deixar o produto dele conhecido ou foi tudo orgânico? Como é que foi que explodiu isso? Eu acho que ele, com certeza, ele usou pago. Mas o orgânico dele foi muito forte. Mas pela rapidez que explodiu. O orgânico dele foi forte, por quê? Porque eu acho que ele, na pesquisa que ele fez, ele deve ter entendido uma coisa muito bem, né? Porque ainda mais quando a gente vê que ela conversa com um range de público muito amplo, em termos de faixa etária, de nível cultural e etc. Ele pegou ali, né, uma dor que todos nós temos, que é falar o que a gente quiser sem filtro. A gente não faz isso, lógico, na vida pessoal. Imagina, né, eu chegar lá para meus alunos e dar uma má resposta que eu queria, ou o Rafael me falar uma bobagem, eu falar assim, Rafael, pelo amor de Deus, né, para com isso, ou se emenda. A gente não faz isso. Então, os filtros sociais são uma coisa extremamente cansativa. E a Marisa, ela tem 0 filtro social. Isso dá aquela... Começa pela imagem dela, uma senhora de maiô preto, gordinha, né, que assim... Fora dos padrões. Fora dos padrões. Né? Imagina se chegar a dar aula de maiô preto lá na... Né, então, ele já começou pela imagem, né, para quebrar todos os paradigmas da... Eu nem entro em sala de aula se o Rafael estiver na porta do bloco, ele já vai me internar, já vai me levar. Uma fala do Rafael que me chamou muita atenção, e a gente se preocupa muito com isso na agência, é a questão de conhecer o público-alvo. A gente vê muito disso na Marisa Maior, porque aquele roteiro ele conhecia muito bem antes de ser construído. Ele tem muita característica dos nossos programas de auditório, desde a década de 90 que botavam uma banheira com água e sabonete no palco. Então tem muita coisa ali, e ele vem trazendo essa comicidade para dentro do roteiro dele. Só que esse papel que o Rafael traz das agências, e a gente se preocupa muito com isso aqui, repito, além de conhecer muito bem o seu público-alvo, a gente precisa saber identificar a dor do meu cliente, a dor do meu público-alvo, né? E aí a professora traz muito bem que ali ele sana uma dor que é de quem quer falar sem filtro, que quem quer dizer o que pensa, né? E nada melhor então do que esse personagem virtual, porque daí não vai comprometer ninguém, né, querido? Com certeza. Eu vejo assim, né, o que a gente percebe hoje é que, né, dos grupos que a gente faz parte, é que hoje tá muito fácil criar essa parte de digital, do avatar. Eu sempre falo, pessoal, nunca foi tão fácil vender na internet. O pessoal fala assim, a régua subiu, não, a régua desceu. Comenta um pouquinho sobre isso. Nunca foi tão fácil, porque antigamente, quando eu comecei, 8, 9 anos atrás, você não tinha ChatGPT, você tinha que fazer curso de copyright, você tinha que fazer curso que era caríssimo, você tinha que entrar em blog para ler um artigo, para aprender a mexer na ferramenta. Era tudo de blog. Então tinha os blogs, né? Você tinha que abrir um blog, um texto desse tamanho para poder aprender a mexer em 2 botões do Meta. Não tinha a quantidade de informação que você tem hoje, as ferramentas eram muito mais difíceis de mexer, era muito mais robusto, então era tudo mais complicado, você não tinha acesso às informações que tem hoje. Então hoje você cria, com essas plataformas de IA, você não precisa nem gravar mais o seu curso, você cria um avatar de 5 minutos, mas nem gravar todos os vídeos. Você pode carregar um PDF para dentro do aplicativo e falar assim, grava um curso com esse PDF. Você pega um PDF, você pega um livro hoje, carrega o livro para dentro da inteligência, com o seu avatar e manda ele fazer todos os vídeos sobre o livro. É muito fácil. Hoje em dia, eu vou vender produtos dos outros, mas por que você não vende o seu produto? Eu sempre falo assim no curso, vende o seu produto. A molecada lá estava me perguntando, o que é bom vender? Você mesmo, vende você. Mas eu não quero aparecer, não precisa, você cria um avatar seu e grava um curso seu. E aí tem um problema, aí que vem o problema. O que falar na internet? Porque a gente vê as inteligências artificiais sendo criadas, os avatars, né, tudo isso. Mas o que fala? A gente pega aqui, de cada 100 avatares que eu vejo criado nos grupos, 90 não sabe que tá falando nada. Tá falando o quê? Tá falando nada. Entendeu? É muita brincadeira, né? Eu sempre que a gente usa para brincadeira, não usa para ganhar dinheiro, né? Macaco falando com não sei quem. Tá? Por que você não usa isso para ganhar dinheiro, cara? Qual é a comunicação que você quer passar para a pessoa? Rafael, a gente volta na questão da professora sobre a importância da linha editorial. Sim.
Essencial. Essencial. E aí eu vou fazer uma pergunta para a professora. O que você hoje percebe dos alunos do marketing? O que você vê hoje que essa geração de hoje, ela tá... Porque o meu negócio ele é focado no 30 a mais. Né? Eu não tenho muito contato ainda com essa... O meu foco de negócio é 30 a mais, a galera do 30 a mais. É fazer tipo uma migração. E você deve ter muito mais contato, né, com essa juventude de hoje, né? O que você vê hoje dessa molecada, vamos dizer assim, em bom sentido, né? Carinhosamente chamando, essa molecada, essa geração Z, né? Em relação à inteligência, ao marketing, eles, né, estão ali tendo aderência ou não está tendo aderência? Então, tem, né, aderência, todos eles sabem utilizar a plataforma, né? Mas aí o problema é justamente o que nós comentamos. Eles têm familiaridade com a ferramenta, eles conversam com a ferramenta. E é interessante porque eu acho que eles conversam às vezes mais atualmente, né, com as plataformas, com as ferramentas, do que entre eles mesmo, né? Para muitos deles, essa é uma realidade e que é uma coisa que eu particularmente acho um pouco assustadora. Mas, de novo, inteligência artificial ainda é ferramenta de especialista. Eu acredito que isso vai evoluir, que haja mudanças significativas, sim, mas ainda é ferramenta de especialista e eles não têm ainda o conhecimento. E aí entra o problema, Rafael. Eles não sabem o que fazer com a ferramenta, né? Então, por exemplo, nas minhas disciplinas, né? Professora, pode usar a ferramenta, né, plataforma, para poder gerar os relatórios? Não. Por quê? Imagina, professor, que absurdo, mas você não usa. Mas eu sou especialista. Faz 30 anos que eu estudo isso. Faz 30 anos que eu aplico isso. Que eu vivencio isso dentro das organizações. Então, eu tenho condição de entender quando o chat está me mandando pintar a parede amarela, é um absurdo. Certo? Então, o maior problema hoje, Rafael, é que essa nova geração, eles ainda têm essa condição de discernir, porque não tiveram a base. Uhum. E, infelizmente, uma proporção muito grande não está com um apreço ou com um entendimento adequado de que precisa ter a base. Eu vou precisar, né, sentar na cadeira mesmo e me dedicar e entender o material, e não importa o meio que eu faça que eu utilize para fazer isso. Eu posso entrar, então, para entender marketing, né, que o povo vive falando que o Kotler é o pai do marketing. Não, o Kotler é um economista brilhante que nos prestou um serviço excepcional, que foi colocado de uma forma didática, um conhecimento relevante, tá? Mas a primeira pessoa que foi falar sobre isso, dentro de uma perspectiva de aplicação empresarial, foi Neil Borden lá em 1930. Então, existem N discussões dentro do marketing que são importantes, e aí quando os meninos têm dúvida, eu falo assim, gente, vai nos antigos, vai na primeira pessoa que falou sobre aquilo, pra você entender como que aquilo evoluiu ao longo do tempo. Exatamente. Como é que aquela ferramenta, ela não foi criada do nada. Infelizmente, é da natureza humana, é uma questão um pouco até de acomodação. Sim. Então a gente cria tecnologia quando a gente precisa dar um passo adiante. Então, a partir do momento em que eu começo a ter uma oferta que é um pouco maior do que a demanda, as pessoas têm que se mexer e eu preciso utilizar marketing para fazer um esforço adicional de uma maneira controlada, organizada e previsível para eu poder trabalhar no mercado. Então é nesse momento que essa ferramenta ela começa a ser desenvolvida. Então eu preciso entender o que aconteceu, eu preciso ter um mínimo desse entendimento da ferramenta, histórico, de como que ela está sendo utilizada e principalmente visão de contexto. E aí me dá, né, até um nervoso, que é uma coisa que eu discuto muito com o Rafael, né, por que você consegue, né, formar as pessoas, Rafael, de uma maneira tão boa, tão sólida, e as pessoas vão ganhar dinheiro com a ferramenta que você fornece? Porque o povo de 30 a mais já apanhou o suficiente para saber que eles precisam ter entendimento de contexto, para poder ligar o que está acontecendo em termos de economia, política, questões culturais. Então,
para ir tendo essa leitura, e é o que você falou, as mudanças estão muito rápidas, tá? E as pessoas, os consumidores, né, quem manda no marketing, que são os compradores, quem tem a dor, essas mudanças estão muito aceleradas. Essa pessoa ela não é estática, ela é dinâmica, né, igual ao mercado. Então eu preciso acompanhar isso. E para isso eu preciso saber, né, das plataformas de notícia, de comunicação, onde que eu consigo essa informação. Eu posso pedir para o chat para fazer ali um apanhado, né, para fazer um resumo dos principais meios de comunicação para entender o que está acontecendo na economia depois do tarifaço do Trump. De novo, ferramenta de especialista. Eu preciso entender que eu, para atuar no meu mercado, tenho que saber os movimentos das pessoas, dos players, né? Como é que isso se relaciona. Então, a maior dificuldade é essa. Quando você vê, eu vejo nitidamente nas turmas presenciais que a gente faz, aqui o nosso foco presencial, você vê, tem uma parte pequena dos mais novos que vão e os mais antigos. Quando você começa a colocar inteligência artificial e tudo, a gente vê uma grande diferença. Vou te dar um exemplo meu, né? Eu sou formado em administração, pós-graduado em logística, trabalhei 15 anos com logística, não tinha nada a ver com isso, fiz uma transição de carreira 10 anos atrás e me apaixonei pelo marketing, pelo tráfego. Como todos os grandes players do mercado, ninguém é formado na área de publicidade. Você pega os grandes nomes, ninguém veio da área de publicidade, ninguém veio da área de publicidade. Todos são administradores, engenheiros. Você pega o maior nome de tráfego digital, o cara nem formado ele terminou, parou, engenharia no meio e entrou no tráfego. E eu, professor, eu falo assim, eu não tenho vergonha de falar, tenho orgulho de falar isso, que a maior escola que eu tive, quando a primeira grande experiência que eu tive na minha vida com negócios foi dentro da minha família. A minha mãe hoje tem 77 anos, ela continua empresária, continua trabalhando, e ela fala que se ela parar de trabalhar, ela morre. E a maior escola, quando eu fui inserido, com 14 anos eu já estava trabalhando, já via a minha mãe trabalhando, numa época que não tinha, nem internet tinha, e eu sempre vi minha mãe falando para mim assim, olha, para você vender, você só precisa de 2 coisas, 3, um telefone, um papel e uma caneta. Para você fazer numa empresa, você precisa de 3 coisas, um papel, uma caneta e um telefone. Eu cresci vendo a minha mãe fazendo isso, aumentando a empresa, exponenciando negócios, vendendo no telefone, foi a maior escola que eu tive na minha vida e até hoje. Eu saio, não é pouco tempo que eu tenho com a minha mãe ainda, a gente senta, a gente conversa de negócio, eu vejo, a velhinha tá lá vendendo, a velhinha vende. Entendeu? E ela se integrou no digital, tem lá o Instagram e tal, e a velhinha vende. Entendeu? E a maior escola. E aí quando você vê, muita gente, essa molecada hoje não tem essa base, né, de entender o que é o mercado, o que é vender na internet. Eu falo muito bem, eu sou um cara extrovertido, eu sou um amador vendendo. Porque venda tem método, tem processo, tem gatilho mental, tem quebra de objeções. Eu tive essa oportunidade de ver isso naturalmente a minha mãe fazendo. É uma vendedora nata. Agora, essa molecada de hoje em dia, você tem acesso a todas as informações. Mas como que eu uso isso? Como que eu me comunico com o cliente? Como é que eu quebro as objeções? Você pergunta assim, o que é objeção? A galera 30 mais sabe o que é, a galera 30 menos sabe. O que é o quê? O que é uma objeção? Como é que você quebra? Não é preço, porque para eles é preço. O cara não comprou de mim porque era preço. Não era preço. Você não pode pagar. Não é. O preço é uma das muitas objeções. Mas antes da gente ir para a ferramenta de IA, antes da gente ir para o chat GPT, antes da gente fazer tudo isso, nós temos que entender o que é uma quebra de objeção. Aí essa juventude agora não sabe o que é uma quebra de objeção. Ele pode até perguntar para o chat. O chat vai responder para ele o que é uma quebra de objeção. Mas como é que eu quebro essas objeções? Como é que eu quebro essas barreiras para o cliente comprar de mim? Como é que eu faço dentro da minha empresa? Então eles não têm essa base ainda, né? Como é que eu interpreto isso? Como é que eu pego esse prompt e transformo isso numa quebra de objeção, numa barreira para eu poder vender o meu produto? Ainda falta muito esse tato, né? E o problema muito grande é que um percentual significativo também desses jovens recebeu tudo pronto no seguinte sentido. Quando eu falo que recebeu tudo pronto, é que a pessoa não teve a oportunidade nem de desenvolver
as suas habilidades relacionais. Então, você com a sua mãe e eu com meu pai, né, que também fiz exatamente o mesmo caminho. E quando eu entrei na faculdade, Rafael, eu era sacoleira. Eu comprava bijuterias na Ladeira Porto Geral, né? Para quem não sabe, gente, é pertinho da 25 de março, é um lugar maravilhoso para comprar bijuteria, podem ir lá. E eu comprava, né, lá nas fábricas e revendia. Já era empreendedorismo. Para minhas colegas de faculdade, para as minhas professoras e para minhas colegas do estágio, né? E então eu sou filho de uma funcionária pública e um empresário. Então eu também vi meu pai vendendo a vida inteira e eu sei que existem personalidades diferentes, mas a gente foi obrigado a gostar de gente, Rafael. Esse também é um grande problema. A sua mãe colocava o telefone, você viu, aprendeu com o exemplo dela, ela colocava o telefone na sua mão para eu ligar e conversar com o cliente. Para você conversar com pessoas. Eu tinha que fechar uma venda, entendeu? Com 14, 15 anos eu tinha que fechar uma venda. Agora, então assim, eu falo que essa tarimba que a gente recebeu, né, e que infelizmente, e lógico que eu não estou generalizando, mas muitos dessa geração mais jovem hoje não tem, porque foi um erro até nosso, de quem tem filho. Sim. A gente entregou tudo muito pronto, muito mastigado, eles já nasceram nativos digitais, a gente não os obrigou a se relacionar com o mundo, né? A maioria de nós, infelizmente, não fez isso. Quem fez, que bom, né? Porque existe essa dificuldade deles de entenderem como é que o outro funciona, porque, gente, isso é um exercício de alteridade. O Rafael também foi vendedor. Quem trabalhou com vendas aprende, nem que seja na marra. Meu pai produzia e vendia joia, então você vai vender o supérfluo do supérfluo do supérfluo. Quem precisa de joia para vender? Hoje tem um problema muito grave, que a gente vê isso em todas as idades, as pessoas não querem falar com pessoas, e a gente tem um problema grave, principalmente no Brasil, que isso entra no tráfico digital e no empreendedorismo, que é, infelizmente, o golpe. Então a gente tem dois tipos de tráfego digital. Verdade. A gente tem o tráfego direto e o tráfego indireto. Eu sempre abro o segundo dia de treinamento explicando isso. Nós temos dois tipos de tráfego, o tráfego direto e o tráfego indireto. O tráfego direto é aquele que o cara viu o anúncio, clica no botão Saiba Mais, entra no teu site, passa o cartão, compra, e leva para casa. Beleza. E tem o tráfego indireto, que você chama o cara para um contato WhatsApp, para convencer, conversar, não sei o quê. Aí eu pergunto, qual vocês desejam fazer? O que vocês acham que vai dar mais certo? Aí é unanimidade. Tráfego direto. O cara acha que ele vai fazer uma campanha e vai para a praia. Não quer contato humano. Não quer contato humano. Eu falei, vocês estão errados. Porque hoje, se você comprar, você está acostumado a comprar na Shopee, Mercado Livre, na Amazon, na Shein, não sei o que, essas plataformas, a Magazine Luiza, que você entra e você compra e se der um problema, os caras assumem. Não assumem. Exatamente. Você passa o seu cartão, você sabe que se der um problema, os caras assumem. Agora, aí o cara vai lá, uma pessoa abre uma loja, monta um site lindo, maravilhoso, coloca lá o domínio www.casadocolchõesjoemaria.com.br. Aí eu te pergunto, você passa o seu cartão? Eu não passo o meu. Eu não passo. Você conhece o joemaria.com.br? Não, aí a pessoa, não, mas eu achei que dava certo. Não, não é. E para que você quebre uma das objeções é o golpe. Hoje eu tenho esse problema no meu curso, que as pessoas acham, meu preço é tão barato, tão acessível, que as pessoas acham que é golpe. Aí elas têm que ligar para o hotel, perguntar se o Rafael existe, porque elas acham, inclusive, que o meu Instagram é tudo IA, é tudo fake. Porque, infelizmente, existe, né? Você pega grandes lojas, sites maravilhosos, perfis maravilhosos, que é realmente tudo fake, infelizmente. Sim. Né? Enquanto a gente estuda para fazer as coisas certas, os caras estudam mais do que a gente para fazer as coisas erradas. Né? Então, você tem que tomar muito cuidado. E aí entra essa questão, porque mas eu achei que eu ia fazer tráfego direto, ia rodar uma campanha, eu ia para a praia, porque o cara não quer ter contato com ninguém. Ele não sabe ter contato com as pessoas, ele não consegue manter um diálogo comercial para poder vender um produto. E aí ele vai pelo caminho que ele acha que é o caminho mais fácil, que é o tráfego direto. A gente explica, olha, você vai gastar 5 vezes mais, as objeções são muito maiores e, infelizmente, a maior delas é a questão do golpe.
mas a minha empresa é muito séria. Eu sei, mas você convencer a pessoa é muito difícil. A gente paga pelo erro dos outros. Comprovar, né? E aí Comprovar. só comprova com o indireto. Indireto. Que a gente chama o famoso 1x1, né? 1x1. Aí a maioria das pessoas não querem fazer um X1. Mas eu vou ter que conversar com as pessoas? Eu falei, vai. Mas eu não sabia disso. Eu falei, pois é, mas agora você está sabendo agora. Você vai ter que conversar com muita gente. E tem a questão do funil de vendas, né? Que a gente sempre explica que o funil existe desde quando um homem é homem, existe funil de venda. Né? O cara saía para caçar e tinha que dar 10 flechadas para acertar uma. Isso era funil de vendas. Exato. Entendeu? Então, assim, aí o cara não quer. Não, eu achei que só ia vir gente qualificada. Eu falei, gente, se fosse assim, eu tava multibilionário. Né? Se eu não tivesse que conversar com 100 malucos para poder fazer uma venda. Mas é assim, é 100 para 1? Olha, é muito pior. Né? Dependendo do seu negócio, é muito pior. É 1000 para 1. Né? Mas eu vou ter que conversar com todas as pessoas? Vai ter que conversar com todas as pessoas. Aí o cara não quer, desiste do negócio. Entendeu? E porque eu achei que o tráfico ia fazer um milagre. Não, o tráfico vai fazer milagre. Não existe milagre. Existe muito trabalho. E se você pega hoje a biografia dos principais milionários, todos vieram de famílias simples, tirando uma meia dúzia de 10 que, né, vieram em berço de ouro, né, mas a maioria, você pega, por exemplo, Flávio Augusto, né, um cara que eu sigo muito, né, do Geração de Valor, um cara que vendia relógio na praia de Copacabana, depois ele montou a empresa dele com um cheque especial de 20 mil reais, e ele ia por orelhão, colocava ficha para ligar para poder fazer venda. Hoje é o maior milionário do Brasil, né? Nem mora fora, né? Um cara assim. Então você pega a biografia dessas pessoas que são, e você pega outros que são mais modernos, você pega a Ladeirinha, você pega o Sobral, vieram todos de família muito humilde, com uma bagagem de pais e mães que trabalhavam muito, né? Ensinaram eles a trabalhar muito. Então você pega essa juventude hoje que está milionária, esses caras que estão mais dessa faixa etária aí de 30, 35, são caras muito ricos, mas que continuam trabalhando muito. Conversando muito com as pessoas. Entendeu? Eles não deixam de fazer isso. Foi muito interessante vocês tratarem desse tema, porque eu já tinha até comentado com o Rafael a respeito disso, que algo que provavelmente nos incomoda bastante é que tem de tudo na rede social e tem muita gente vendendo facilidades, né? E dizendo que hoje você não precisa fazer uma graduação, ir para a universidade, que ali com aquele curso dele, o que ele vai te ensinar em 10 horas, em 20 horas de curso, é mais que 5 anos de uma graduação, etc. E pelo que vocês têm dito aí, né, tem reforçado um pensamento nosso. É que tudo isso que a gente conversou sobre tráfego digital, sobre inteligência artificial, isso é ferramenta. E a gente tem que saber fazer uso da ferramenta. Sem dúvida. E para fazer uso da ferramenta, você tem que ter desenvolvido habilidades humanas, soft skills, né? Então hoje não adianta você ter só essas habilidades, você precisa ter as técnicas e as humanas. E aí isso que a gente tem que ficar atento, porque nessa perspectiva onde muita gente tem receio sobre, imagina uma pessoa com 17, 18 anos, que são o nosso estudantes, público, né? Ou ele não está preocupado com nada, não está dimensionando o que está chegando, não é nem para amanhã, é para hoje, ou ele está muito preocupado, né? Então, foi muito bom vocês falarem sobre isso, porque reforçou esse pensamento. Olha, se você ficar só aí na rede social, etc., e não buscar se capacitar no ensino superior, principalmente quem não é de família milionária, herdeiro, ou seja, que precisa de produzir para sobreviver, né? Você vai ter dificuldades. Então você precisa vir para cá para estudar conosco, porque é o que você mesmo disse, Rafael. Você falou, olha, funil de vendas sempre existiu. E eu vi isso no seu curso e eu falo muito para os alunos. Praticamente tudo que a gente vê sendo vendido na internet
como novidade, e tem gente que está bilionário com isso, né? Você pode ter até cancelado, criticado, não vou obviamente citar nome, mas quem é do meio sabe. Tem um grupo aí de pessoas que foram muito bem sucedidas no que elas fizeram profissionalmente, agora entraram no ramo de educação e vendem curso com o que a gente fala há 25, 30 anos, como se fosse uma novidade. E aí pega o empreendedor, o empresário, que não necessariamente tem aquela disponibilidade de recurso, mas vai ficar num hotel 5 estrelas, 2 dias, ouvindo aquelas pessoas falarem como se fosse uma coisa do outro mundo. Sendo que se muitas vezes ela estivesse conosco lá na universidade, com você no seu curso, e unisse as duas coisas, ela teria um resultado muito melhor, um custo muito menor. Então, ou seja, entregaríamos muito mais valor para ela. Então, eu gostaria de pedir uma dica para você, com base nisso que nós conversamos aqui, como é que você vê o profissional que quer atuar nessa área de marketing agora? O que é importante ele estar buscando da agora para frente aí, para realmente fazer diferença nesse mercado? E como é que você vê a perspectiva desse mercado do ponto de vista de remuneração? Hoje, né, essa questão de estudar e se qualificar ficou muito acessível a todo mundo. Se hoje você está numa faixa etária aí de 20, 25, 18, 19 anos, faça uma faculdade, é essencial, porque eu só estou onde eu estou hoje porque eu fiz uma faculdade, eu estudei uma faculdade, eu me pós-graduei, e tudo que eu fiz uma faculdade, uma pós-graduação que não tem nada a ver com marketing, mas o que eu aprendi em logística, a parte de estratégia financeira, tudo eu aplico no meu negócio. Então a parte operacional ela é diferente, mas a parte conceitual e a base que você tem numa universidade, ela é aplicada a qualquer negócio, fosse área de saúde, fosse qualquer área. Então toda a bagagem hoje, eu cresço exponencialmente, estou crescendo exponencialmente nos últimos 4 anos, e a gente não vai parar de crescer. Hoje eu pego toda essa bagagem que eu tive dentro da universidade e trago para o meu negócio. Isso é essencial. Agora, se você talvez está numa faixa etária que você já está mais, né, talvez não tenha, é complicado, né, você entrar na universidade, né, ou você talvez não queira, eu não quero fazer universidade, você tem que procurar qualificação. Agora, tem que ver qual é a qualificação que você tem que procurar, quais são os profissionais. Tem muita gente séria no mercado, sim, mas infelizmente tem muita porcaria. Entendeu? Infelizmente é muita porcaria. O pessoal que você fala, o cara chega lá, ele acha que ele está falando um negócio que você já se conhece, já sabe há tantos anos, ele está colocando como uma novidade no mercado, e as pessoas acreditam. Infelizmente acreditam. Né? Então tem que procurar qualificação, tem que se qualificar. E a questão de remuneração, hoje você pega, por exemplo, existem profissões hoje que não tinha antigamente. E tem profissões que vão acabar futuramente. Sim. Né? Isso é fato, não é uma tendência, não, é fato, já está acontecendo. Natural. A automação vai substituir as pessoas, a inteligência artificial vai substituir as pessoas, mas ainda assim vamos precisar de especialistas para treinar as IAs. Né? Então existe toda aquela fala assim, eu acho, o professor Felipe lá deu a palestra, eu achei interessante, ele fala assim, é melhor tratar bem a inteligência artificial, porque a gente não sabe o dia de amanhã, né? Mas isso pode vir a acontecer daqui 40, 50 anos? Acho que pode, mas vai levar aí uma geração inteira para isso acontecer, não vai ser do dia para a noite, amanhã já não existe mais ser humano, vai ser só robô, não é assim que funciona. Sabe, vai levar uma geração inteira, né? Anos, talvez, para isso acontecer, se acontecer um dia. Agora, você tem que se qualificar, você tem que aprender a fazer as coisas direito com quem você tem que buscar a biografia do cara, da onde esse cara veio, o que ele está falando, quem é essa pessoa, entendeu? E a questão de remuneração, existe possibilidade de remuneração, principalmente com profissões que não existiam no passado e hoje são essenciais para empresas. Hoje, por exemplo, na área de publicidade, você tem que procurar um cara de publicidade que conhece de prompt, conhece de engenharia de prompt, o que é um prompt reverso, conhece as ferramentas de IA, conhece entrar nos estúdios de inteligência artificial, porque senão você vai contratar um cara que não tem, tá tudo bem, ele é muito bom, tem um currículo muito bom, mas ele não está atualizado. É um cara, né, você tem que ter as duas coisas, entendeu, professor? Tem que ter as duas coisas. Você tem que ter a base,
uma base forte e você tem que ser um cara atualizado no mercado. Não adianta você ser um ou ser outro. Eu sou atualizado no mercado, mas eu não sei nada sobre... Eu não tenho conceitos, eu não tenho nada, não tenho base nenhuma. Não, eu sou um cara que tem base, mas eu não me atualizo, não sei nada. Então você tem que se atualizar, tem que estudar muito, estudar o resto da vida. Meu pai sempre falou isso pra mim. Meu pai, estudar a gente vai parar. Quando que eu paro de estudar? Nunca. Nunca mais. Você vai estudar o resto da sua vida, cara. Não tem essa, acabou. Mas você vai estudar o resto da vida. E a mais agora com a inteligência artificial, essas coisas vão atualizando de minuto em minuto. Então estudar é pro resto da vida, não tem essa. Você vai estudar sempre e manter-se atualizado e procurar o quê? Pessoas qualificadas. Questão de remuneração, você vai ter profissões hoje, tem profissões hoje que não tinha no passado. Por exemplo, a gente tem um gestor de tráfego, né? Então você tem hoje o gestor de tráfego que não existia, era uma agência que fazia. Hoje você tem o gestor de tráfego. Mas aí entra um problema também. Do mesmo jeito que existem profissionais e profissionais em todos os setores, esse setor do marketing também trouxe muita gente desqualificada para o mercado. É verdade. Então eu hoje falo para o meu aluno, se você é um profissional, se você tecnicamente é bom e se você consegue fazer uma entrega qualificada para o seu cliente, porque o que é mais difícil é isso. O cara tem qualificação técnica, mas ele não consegue entregar o que ele prometeu. Esse é o maior problema. Se ele tem uma qualificação técnica e se ele consegue entregar o que ele vende, ele nunca mais vai ficar sem cliente, ele vai ganhar muito dinheiro. Perfeito. Vai ganhar muito dinheiro. Porque o maior problema do mercado hoje é esse. Qualificação técnica é fácil, está na internet para todo mundo ver de graça. O cara se qualifica, sabe muito, mas não sabe entregar. Não consegue entregar o cliente. Perfeito. E quem enxergar isso é uma oportunidade. Com certeza. Aqui na agência, as vagas que a gente abre mais para a parte textual, para quem trabalha com social media, para quem trabalha com copy, a gente passou a buscar no mercado pessoas que têm conhecimento em engenharia de prompt, porque fazer do modo operante antigo, e esse antigo é ontem, já não faz tanto sentido. Para sair coletando a informação e construir, ela precisa saber fazer o uso da inteligência artificial. No último treinamento com o Google, um dos assuntos que foi trazido para a nossa equipe é justamente sobre a engenharia de prompt. Mas o profissional que tem esse conhecimento pronto no mercado, pelo menos aqui no interior, né, de Uberlândia, pronto, ainda está difícil de encontrar. Então, portanto, quem souber ter esse ponto de vista que o Rafael está trazendo, é sem dúvida também uma oportunidade de mercado e que tem remuneração acima da média dos demais, daqueles profissionais que ainda estão operando no modo antigo. E principalmente, o pensar fora da caixa. O que é o pensar fora da caixa? Você sabe o que é? Todo mundo sabe o que é pensar fora da caixa. Vamos voltar na Marisa Maio. O cara pensou fora da caixa. Isso. Porque fazer um cara que... Eu conheço engenharia de prompt, eu conheço as ferramentas, eu sou muito qualificado, mas eu não consigo pensar fora da caixa. Você fazer mais do mesmo, tá cheio de gente na internet. Tá cheio. Eu não quero mais uma pessoa que faz do mesmo. O mais do mesmo não vai ganhar dinheiro. Quem é que vai ganhar dinheiro? O cara que pensa fora da caixa. O cara que foi lá, pensou numa personagem que é uma pessoa fora da caixa. Fora do contexto padrão. Então fazer o padrão, todo mundo faz. Exato. É mais comum. Agora o fazer diferente é que traz a remuneração diferente. É que você vê aí o pessoal falando, você quer ganhar mais? Você tem que fazer diferente. Você quer ganhar dinheiro? Tem que fazer diferente. Fazer o mesmo que todo mundo está fazendo, você vai continuar ganhando o mesmo que todo mundo está ganhando. Exato. Tem que pensar diferente, pensar fora da caixa e fazer diferente. Quando? Todos os dias. Todo dia você tem que pensar diferente. O pessoal fala assim, eu tenho como é que é a sua qualidade de vida, Rafael? Minha qualidade de vida hoje ela é péssima. Eu quase não pratico esporte, eu não consigo ter uma noite de sono de saudável, porque eu não consigo parar de pensar. O ChatGPT me ajuda, mas eu sou um cara, assim, eu tenho um monte de ideia, eu fico pensando, eu tenho ideias, um monte de ideia. Se eu abrir minha mochila ali, eu tenho um monte de papel rabiscado, entendeu? Eu tenho uma agendazinha que eu quase não uso a agenda. A agenda serve para colocar papel dentro. Tá cheio de papel dentro da agenda. A agenda tá assim, cheio de papel. Com todas as minhas ideias. Eu tenho uma ideia, eu vou escrevendo. Eu tenho um monte de ideia. Então, isso faz muita diferença no mercado hoje. Pensar fora da caixa. Você pega um cliente hoje, né, você é um gestor de tráfego, você trabalha com social media, você é um consultor empresarial. Você tem que... O que o cara quer? O que o cara vai contratar um funcionário? Uma pessoa que está saindo da faculdade hoje, ela vai prestar uma mentoria, porque hoje virou... Agora todo mundo é mentor, né? Todo mundo é mentor. Todo mundo é mentor. Tá, mas o que você vai me trazer? O que o empresário quer? Ele quer alguém que pense diferente para ele.
Porque ele não tem tempo para pensar, ele é um empresário, ele tem um monte de coisa para fazer. Então, quando ele quer um profissional da área, essa área de informação, de tecnologia, de marketing, de tráfego, não sei o quê, ele quer um cara que pensa diferente. Sim. Eu sou um cara que eu sei mexer nas ferramentas, não sei o quê, eu sei engenharia de prompt, eu sei prompt reverso. Tá, mas o que você vai fazer com isso? Qual é o resultado financeiro que você vai trazer para a minha empresa com todo esse conhecimento? Aí o cara não sabe falar, o cara não sabe fazer. Não, pois é. Não, mas aí, o que a gente vai fazer? Ele que pergunta para o empresário, o que nós vamos fazer? Eu falei, mas eu estou te contratando para isso. Entendeu? O que nós vamos fazer com tudo isso? Se perguntar sobre o ROI para esse profissional, tem uns que param para te perguntar o que é isso. O que é ROI? O que é ROI e o que é ROAS? Eu ensino isso lá no curso. O que é ROI e o que é ROAS? O ROI... É ROI, não. Aí a pessoa até sabe o que é ROI, mas não calcula o ROI, né? Exato. Mas assim, qual que é o seu ROI do último bimestre? Qual que é o seu ROI do último semestre? Qual que é o seu ROAS? ROAS é retorno, ROI retorno sobre investimento, ROAS retorno sobre publicidade. Tinha que calcular. Aí quando você para fazer a conta matemática, que é uma conta mais boba do mundo, o cara fala assim, esse negócio não me dá lucro. Pois é, agora que você percebeu, tem um monte de gente que está quebrada, vivendo de capital de giro. O cara quebrou já tem 6 meses, ele nem viu. Ele não para fazer a conta. Ele não consegue entender que o negócio não é rentável para ele. Tem que mudar. Aí o que a gente faz? Muda. Eu sempre falo no meu curso o seguinte, eu abro o meu curso falando isso. A internet é feita de testes. A inteligência artificial ela veio para melhorar os testes. Você pega hoje a inteligência artificial, vou fazer uma comparação aqui muito interessante. Eu estudo muito IA, eu assisto muito podcasts, assuntos. Dentro da área farmacêutica, por exemplo, a IA está tendo uma aceleração muito grande, né? Existe, assim, em menos de 5, 10 anos, remédios muito fortes, muito eficientes para doenças que a gente não consegue cura hoje em dia. Né? O câncer, por exemplo, ele vai ser, tende-se, né? É quase que certo que daqui a 10 anos vai ser tratado como uma diabetes. Por exemplo, se Deus quiser que tomara que isso aconteça. Sim. Porque a inteligência... Hoje, um dia o cara que tinha que ficar no laboratório fazendo 10 anos uma pesquisa para desenvolver uma vacina. Hoje em dia a inteligência artificial faz isso em 3 meses. Né? Então, hoje você tem a inteligência artificial para ajudar a fazer esses testes. E dentro do marketing, o que você precisa testar? Você precisa testar público, você precisa testar orçamento, posicionamento e produto. Então, para você ganhar muito dinheiro na internet, você só precisa de 2, 3 coisas. Tráfego digital, inteligência artificial e produto. Como assim produto, professor? Você acha que o seu produto é o último fandango do pacote? O seu produto é uma porcaria, cara. Quem falou que o seu produto vende? Eu vou te fazer uma pergunta, você compraria o seu produto? Compraria. Compraria nada, cara. Compraria nada. Nem você compraria o seu produto. Aí a pessoa está tentando vender uma coisa que não é que não tem aderência no mercado. Então eu falo, a gente tem que testar tudo. Tem que testar público, produto, tráfego, mas o mais importante de tudo é testar o produto. Não adianta você ter todo esse conhecimento, essa parafernália, tudo isso, se o seu produto não tem aderência no mercado. Por que o produto não tem aderência? Você está tentando vender uma coisa que as pessoas não querem. Então você não tem que vender uma coisa que você gosta, tem que vender uma coisa que as pessoas querem comprar. Né? O velho ditado, né? Às vezes, desde que marketing existe, é assim que funciona. Aí a pessoa está batendo ali, gastando dinheiro, investindo, não sei o quê, num produto que não é validado. A primeira coisa que você tem que fazer é validar o produto. Primeiro que você tem que validar o produto, você cria uma inteligência artificial, você cria um avatar, cria um processo, não sei o que e tal, mas para um produto que não tem aderência, as pessoas não querem comprar isso. Quer um exemplo? O pessoal chega na aula assim, eu não sei o que vender, eu acho que eu vou vender e-book. Ninguém compra e-book mais, gente. Quem vai comprar e-book? Você comprou e-book? Ninguém compra e-book. E-book foi 10 anos atrás, se comprava e-book, quem comprou e-book? Mas eu achei que eu ia comprar um e-book. Eu vou fazer um e-book de adestramento de cachorro. Você tem cachorro? Não. Como é que você vai criar um e-book de adestramento de cachorro que vai querer vender um negócio que nem cachorro você tem? Entendeu? Então, o pessoal viaja meio na maionese com esse tipo de coisa. Entendeu? Quer vender um produto que as pessoas não querem. Então, não adianta, professor, hoje você ter todo esse conhecimento se você não sabe o que fazer com ele. Né? Ganha-se muito dinheiro, ganha-se muito dinheiro. Ganha-se muito dinheiro. As oportunidades está aí que eu falei. A régua nunca foi tão baixa. Remuneração, vamos falar em remuneração. A régua nunca foi tão baixa para vender na internet. Nunca foi tão fácil vender na internet. Só que as pessoas não sabem nem por onde começar. É tanta informação que eu não sei por onde começo. E é interessante que você está falando isso, Rafael. Eu me lembrei de um exemplo, né, de um produto que ninguém quer comprar. Porque culturalmente a gente não fala sobre morte.
né? O ser humano tem muita dificuldade de lidar com a finitude. Então, todo mundo, é a única certeza que a gente tem, duas, né? Morte e impostos. Mas pergunta quantas pessoas que efetivamente iam comprar um plano de assistência funerária, porque morrer é caro. Sim. É muito caro, então a não ser que a pessoa seja uma pessoa mais abastada, ela precisa ter ali um planejamento, né? E aí as pessoas têm requisitos, né? A minha sogra, ela quer ser enterrada no cemitério tal, que faça uma missa na igreja tal. Então, as pessoas têm requisitos, Sim. né? E a outra pessoa que vai querer ser cremada, enfim. Então, precisa fazer um planejamento, mas ninguém quer falar sobre isso. Então, embora seja um produto que tenha utilidade, né, olha o tanto que é interessante, você estava falando isso, eu me lembrei desse exemplo, né, e de o quanto a tecnologia ajuda as pessoas a movimentarem, inclusive, produtos para o qual a gente tem uma demanda que é complicada, Sim, como um plano de assistência funerária. Tem uma empresa, né, em Teresina, que é um cemitério, crematório, etc., que se chama Jardim da Ressurreição. E essa empresa, ela bombou na internet, né, já tem bastante tempo, porque eles foram os precursores nesse segmento a utilizar o humor na comunicação. Por quê? Eles queriam conversar com um público que definitivamente não quer falar sobre morte, que é um público um pouco mais jovem, para já criar vínculo com essas pessoas. Por quê? Quando chega na minha idade, 50 mais, você já fez as pazes, você já está de boa. Então, assim, eu já paguei meu plano de assistência funerária, meu marido, minha mãe, então você está tranquilo para nós. Mas antes disso é complicado. E eles queriam começar a conversar com a meninada de 20, a partir ali dos 20 anos, né? Então, o que eles começaram a fazer? Começaram a fazer campanhas super divertidas, usando as redes sociais, né? Justamente para dar uma leveza, para modificar a visão que se cria de um assunto que é tabu e que é dolorido e que as pessoas não querem ter contato, porque culturalmente a gente não foi ensinado a pensar nisso de uma forma natural, né? Então é muito interessante, eu convido vocês, quem não conhece, né, a visitar as redes sociais, mas eles começam com uma postagem, né, que foi inclusive no dia da comemoração do orgulho gay, né, eu quando for cremada, e um potinho de purpurina colorida assim derramado, né? Então assim, eles utilizam o calendário comercial, que também para quem é de vendas, né? Sim. A gente sabe que é uma coisa bacana de trabalhar e fazer isso com a inteligência artificial, né? O chat nos dá ideias fantásticas para trabalhar calendário comercial. Então eles pegaram o calendário comercial e foram fazendo esse diálogo com esses jovens dessa forma leve, descontraída e usando memes, né? Tinha um meme do potinho de Tupperware, né? Então eles fizeram na época um meme que estava muito em alta, né? Então tinha assim várias urnas funerárias para colocar as pessoas, né? Depois da cremação. Uma urna mais bonita que você não, o pote de Tupperware, né? A outra, né? Faziam aquela montagem, então, utilizando o que os jovens estavam falando no momento, né? Então, tendo esse cuidado que você falou, de estudar, de estar atualizado, de ver o que está acontecendo hoje, vamos falar sobre isso hoje. E vamos falar com humor, vamos falar com leveza, vamos falar com inteligência. E aí a inteligência artificial ela vem para ajudar. Exatamente. Esse é um tema delicado, por exemplo, que você, por exemplo, isso aconteceu comigo recentemente, infelizmente a gente teve que ir num crematório. Eu na verdade, nunca tinha ido numa cerimônia de crematório, e lá em Juiz de Fora tem também uma casa muito bonita lá, né, que fica até afastado, com jardim e tal. E um vizinho nosso faleceu, a gente foi eu e minha esposa fomos à cerimônia. E a minha esposa, eu achei lindo. Violinos tocando, aí depois uma pessoa, né? Já quis comprar. Eu quero ser enterrado aqui. Você não deixa, eu quero ser lá. Mais um pouco a pessoa já quer morrer ali, né? Você quer morrer, nossa, que lindo, nossa, que lindo, que bonito.
né? Lógico que a gente está muito consternado com o falecimento do nosso vizinho, mas, nossa, eu achei lindo, mas bonito, né? Eu falei assim, então, e aí é óbvio que você não pode filmar uma cerimônia dessa por questão de respeito, né? Ninguém, questões éticas. Você vai tomar um bloqueio do Facebook, da rede social, que ela não vai permitir isso, vai contra a política. Mas você vem aí agora com a inteligência artificial para criar cenas cinematográficas, até engraçadas, por exemplo, para poder abordar o assunto. Como é que você coloca um artista lá no meio de uma cerimônia de cremação para fazer um anúncio? Você não dá para fazer isso, né? Agora, com a IA, você consegue fazer esse tipo de coisa. Você consegue ter ideias, uma linguagem engraçada, até uma linguagem um pouco mais séria, mas você consegue criar esses cenários, né, hoje para falar desses... Já ficou famoso agora recentemente saiu até no jornal, uma corretora de imóveis, mas na verdade ela não usou IA, não. Ela foi lá no cemitério e gravou um vídeo falando sobre... Eu vi. Você viu? Muito bom, né? Muito bom. Aí depois apareceu mais um monte, né? Agora o pessoal tá invadindo o cemitério para fazer vídeo lá, né? O pessoal não tem crédito. É assim, vai copia e cola, né? Aí agora virou moda. Tá todo mundo no cemitério gravar vídeo. Você, o concorrente, está aqui, não sei o quê. Agora, aí já acabou, né? Já acabou Acabou a janela de oportunidade, porque ela foi muito inovadora, muito criativa, enfim. Né, mas é o que você falou, é o pensar fora da caixa. Então, né, a primeira vez, até foi um aluno meu, ele falou assim, professora, a senhora conhece o Jardim da Ressurreição? Eu falei, não, meu filho, o que você trata? Aí ele foi me contar e tal, e me mostrou, né, na época, o Instagram, aí eu já comecei a seguir e tal, para poder ver as postagens, né, e é o que você falou, é a possibilidade de entender, né, que dentro de um excesso comunicacional que a gente vive, né, e essa coisa dos pensamentos acelerados, o que vai chamar a atenção, né, esses milhares de intervenções comunicacionais que a gente é exposto num dia, né, enquanto a gente está acordado, o que vai chamar a atenção é o que está fora da caixa. Hoje, mais do mesmo não... Hoje existe uma tendência no mercado, é o que mais vende hoje, é que o pessoal tem dificuldade de entender. Hoje a internet, né, as redes sociais só entregam um tipo de postagem, que a gente chama de narrativa storytelling. Uhum. Então as pessoas não sabem o que é isso, a gente tem que explicar. A pessoa não sabe o que é uma narrativa. O que é uma narrativa? Aí a gente volta lá atrás, os primórdios da humanidade, né, quem foi o líder mais famoso da humanidade? Quem foi? Independente da sua religião, quem foi o líder mais famoso? Jesus Cristo. E ele conseguiu como? Contando histórias, fazendo narrativas. Então é a mesma coisa. Olha onde nós estamos, onde a gente está voltando. Olha o que a internet entrega. Narrativa que Jesus Cristo já fazia há quantos anos atrás. Então hoje a gente volta para fazer a mesma coisa que ele fazia naquela época. E aí a gente volta para cá agora, né? Então, a única coisa que a rede social entrega hoje é a narrativa storytelling. Como é que eu faço isso, professor? Como é que eu faço isso? Entendeu? Aí tem a dificuldade de criar... Aí você tem a inteligência artificial para fazer isso, mas você tem que ter o comando, né? Você tem que criar o prompt. Eu quero fazer uma narrativa para falar com esse público, quais são as quebras de objeções, como é que eu conto essa história, como é que eu conto a história em quanto tempo? 15 segundos. Mas como é que eu conto uma história em 15 segundos? Entendeu? Essa é a maior dificuldade. Porque a única coisa que a internet entrega hoje, tanto no YouTube, no Instagram, no TikTok, no LinkedIn, são narrativas. Você quer vender? Você tem que fazer narrativa. Tem que fazer narrativa e é o famoso storytelling, né? É o storytelling. Você tem que contar histórias na internet em 8 segundos. Você vê os perfis mais famosos, mais ricos, os maiores do mundo, são narrativas. São perfis que contam narrativa. Você vê o maior influenciador digital do mundo, Gary Vaynerchuk, né, um americano lá. Ele conta história desde que ele é o TikTok, o maior TikTok do planeta. Ele conta história o dia inteiro. O cara só conta história. Perfeito. Pena que o nosso tempo está acabando, né, Pedro? Ficar aqui o dia todo conversando. Com certeza. É bom que o pessoal teve um gostinho aí. Eu conheci o Rafael fazendo o curso dele. Daí o convite por estar aqui. Agradecer em nome da Universidade Federal de Uberlândia, da Faculdade de Gestão e Negócios, por ter escolhido escrever essa história do EGEM conosco e por estar aqui conosco. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade, a confiança no trabalho, né, do professor Rafael, de toda a equipe lá do EGEM, da Universidade Federal, e a cidade de Uberlândia, que sempre me acolheu com tanto carinho. Há um ano que a gente está aqui fazendo nosso curso.
né? E com certeza estaremos sempre disponíveis aqui para estar participando dos eventos e contribuindo com essa moçada aí, esse pessoal aí que precisa tanto da gente, nossa experiência aí. Tá agregando. Obrigado. Agradecer pela participação. Também a minha colega Renata. Em cada edição dessa série nós vamos ter alguém que esteve conosco na comissão do EGEM, participando aqui de acordo com o tema, e em especial os nossos apoiadores, começando pela Midiática. Agradeço na pessoa do Petri toda a equipe que está aqui atrás das câmeras e que estão trabalhando nesse projeto conosco. A Midiática tem sido uma grande parceira, uma agência que realmente entrega mais do que a gente espera. E a Uberlândia Refrescos, a Coca-Cola. Nós queremos que os produtos que passem por você se tornem a última Coca-Cola gelada do deserto. E a Gol Linhas Aéreas, que possibilita a chegada das pessoas até aqui. Petri, com Obrigado. você. Também tenho agradecimentos a fazer. Sintam-se em casa na Midiática, tanto os nossos estúdios de gravação como as nossas soluções, tá bom? É um prazer poder fazer parte da história do EGEM, é um prazer estar aqui com vocês. Contem sempre comigo, contem sempre com a Midiática, contem sempre com o nosso time. Obrigado. Perfeito, e a gente encerra então fazendo um convite a você que acompanha o PowerMind para seguir nas redes sociais, acompanhar os episódios no YouTube nessa série especial de 10 anos.